Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2 da Faculdade de Medicina da UFMG e deve ser utilizado apenas neste contexto. O exercício do profissional de saúde tem se tornado cada vez mais complexo. A tecnologia tem construído uma nova relação entre as pessoas, modificando também a maneira como utilizamos as informações em nosso cotidiano e até como nos relacionamos social e profissionalmente. Ao mesmo tempo que o conhecimento científico progride, inundando as revistas científicas de novas publicações, o cidadão também assume um papel mais participativo nas decisões sobre o cuidado da sua saúde. A nós, profissionais, cabe a responsabilidade do raciocínio clínico com base em ciência, mas sem se esquecer da individualidade das pessoas e do grande impacto das decisões de saúde tomadas para cenários coletivos. Nem sempre dispomos de todos os recursos que gostaríamos, nem sempre uma nova tecnologia em saúde já se mostrou realmente útil e custo-efetiva, pronta para ser implementada. É a capacidade de julgamento desenvolvida pelo raciocínio clínico na interface com o pensamento estatístico que irá apoiá-lo na compreensão do método científico, capacitando você para julgar o que é confiável, o que é indicado e útil para cuidar da saúde. O tema de hoje é inferência estatística. São noções sobre intervalo de confiança, amostra, que irão introduzir conceitos como validade de um estudo, confiança em seus resultados e ensiná-lo a julgar resultado de pesquisa, assumindo que existe uma margem de dúvida aceitável. Vamos começar pelo conceito de população e amostra. Em estatística, população é um conjunto completo de pessoas, itens ou eventos que apresentam determinadas características em comum, diferente do conceito da demografia. Por exemplo, todos os pacientes diabéticos que usam insulina, todos os bebês com malformação decorrente do Zika vírus que nasceram em Minas Gerais, todos os óbitos domiciliares por Covid na América Latina. Os seus elementos não precisam residir ou nascer em um determinado local, como na demografia. Basta que seja um conjunto completo bem definido. Esse conjunto completo é o universo onde está o verdadeiro resultado que o estudo científico deseja alcançar. É onde se encontra o verdadeiro parâmetro que responde à pergunta de uma pesquisa. Na maioria das vezes, não conseguimos avaliar uma população inteira, mas queremos que os resultados do estudo sejam úteis para ela. A amostra é o subconjunto da população que está acessível para o pesquisador realizar o estudo. É com frequência limitada pelo tempo, orçamento e muitas vezes por questões éticas. Mas para representar a população, a amostra precisa de um tamanho definido matematicamente e de uma técnica de separação, chamada de amostragem, que ainda veremos a seguir. Agora veja esse exemplo, a diferença entre população e amostra do ponto de vista da estatística. Estima-se que 63,4 milhões de pessoas assistiram aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, pelo menos em algum momento. Vamos supor que um pesquisador queira saber o quanto assistir aos Jogos Olímpicos inspirou as pessoas a praticar esportes. A pergunta da pesquisa é muito relevante para a promoção da saúde, mas o universo de interesse é impraticável para uma pesquisa populacional, 1 a 1. A equipe de pesquisa decide, então, aplicar um questionário em uma amostra dessa população, mas queremos que o resultado da pesquisa represente o todo. Agora, já podemos conceituar o que é inferência estatística. De maneira prática, é a utilização de dados amostrais para análise, de forma que eles possam representar toda a população de interesse e responder a uma pergunta da pesquisa. Por exemplo, para eu saber que um novo antihipertensivo é efetivo, eu não preciso testá-lo em todos os hipertensos que potencialmente podem se beneficiar dele. Eu faço um estudo controlado e ético em uma amostra e avalio o resultado. Mas em seguida o objetivo é aplicar o conhecimento na população. Assim, eu tenho uma boa ideia de que o antihipertensivo funciona analisando o seu efeito na amostra de pacientes.
mas de fato só terei certeza quando ele estiver disponível nas farmácias em estudos pós-mercado. Resumindo, os dados são coletados na amostra e analisados, mas os resultados são utilizados para beneficiar toda a população. Para isso, o tamanho da amostra importa e a técnica como foi obtida ou a amostragem. O conceito de inferência é muito importante. É um dos pilares do método científico. Vamos rever e reforçar mais uma vez. O verdadeiro parâmetro está na população, no mundo real e nos fenômenos de saúde e doença que buscamos explorar com a pesquisa. A vacina funciona? O tratamento cura? Os estudos científicos, em grande parte, utilizam uma amostra para obter uma estatística, ou seja, um resultado em alguns elementos da população, na expectativa que ele irá estimar o verdadeiro valor populacional. Chamamos de validade externa a capacidade de se generalizar os resultados do estudo para a população. Isso depende do quão adequado é essa amostra e do desenho do estudo. Já durante a execução do estudo científico, um protocolo de pesquisa é preparado e validado do ponto de vista ético e científico. Na prática, ele é executado por uma equipe de pesquisadores treinados que buscam seguir da melhor maneira o que estava previsto no protocolo. A validade interna se refere ao quanto os resultados observados no estudo representam a verdade para a população e não se deve a erros metodológicos no planejamento do estudo ou na execução do protocolo. Para que a inferência seja feita adequadamente, os resultados precisam ser confiáveis, mas nós também, usuários das evidências científicas, devemos aceitar que existe uma margem de incerteza quando aplicamos os resultados do estudo em nome da pura verdade. Agora vamos falar do número mágico. Qual deve ser o tamanho de uma amostra para que ela consiga representar a população e assim a inferência nos permitirá generalizar os resultados de um estudo para a população? Este não é um assunto simples, não envolve apenas estatística, pois tem um impacto direto em questões éticas, disponibilidade de tempo e viabilidade de recursos para investigações científicas. Quantos animais serão sacrificados? Quantas pessoas serão expostas a uma nova terapia ou simplesmente observadas sem que nada seja feito até que se prove a eficácia de uma intervenção? Mas não é só esse número mágico que importa. A maneira como as pessoas, animais, itens são escolhidos para compor a amostra também importa. É preciso saber como selecionar uma amostra representativa da população. Vamos começar por aí, depois voltamos ao cálculo amostral. A técnica de amostragem é a que permite escolher um subconjunto da população para o estudo. Ela pode ser basicamente de dois tipos, probabilística ou não probabilística. A probabilística é aquela obtida ao acaso. Todos os elementos da população de interesse possuem a mesma chance de compor a amostra. Na prática, isso acontece por sorteio. É como o IBGE. O IBGE faz as pesquisas de amostra em domicílio para conhecer como vive a população brasileira. Apenas os domicílios sorteados participam do estudo, mas o resultado vale para todos. Esta técnica é considerada o padrão ouro para generalizar os resultados amostrais para a população, mas nem sempre ela é possível. A amostragem não probabilística ou por conveniência é composta por pessoas escolhidas segundo determinados critérios, chamados critérios de elegibilidade. Eles podem ser de inclusão e de exclusão. É muito utilizada em ensaios clínicos, que são estudos que verificam o efeito de novas tecnologias, terapias, diagnósticos, em um grupo de pessoas específico, o que pode se beneficiar da tecnologia, por isso a seleção. Neste caso, é comum que dentro do estudo haja um sorteio de um grupo para receber a intervenção, o grupo teste, e um outro para receber o placebo, que será o controle, compensando de alguma forma a amostra por conveniência. Já na amostragem por conveniência do tipo consecutiva, é aquela feita a partir do recrutamento sequencial de pessoas voluntárias
voluntários, por exemplo. Entre as técnicas mostradas, é a que causa mais dificuldade na hora de fazer a inferência para a população. Imagine, por exemplo, que um hospital pretende verificar se os acompanhantes de pacientes estão satisfeitos com a refeição servida. Resolve então colocar uma urna no corredor dos andares para que os voluntários respondam um questionário e depositem o resultado. É bem provável que os insatisfeitos com a comida respondam mais que os satisfeitos. Agora, voltamos ao cálculo do tamanho da amostra. O tamanho da amostra é definido na fase de planejamento do estudo, utilizando-se de fórmulas matemáticas. Para isso, é preciso estar disposto a acertar a quantidade, mas dentro de alguns limites aceitáveis de incerteza. Precisamos de alguns chutes, na esperança que eles sejam para o gol. Na fase de planejamento, não sabemos o que vamos encontrar nos resultados e nos baseamos em hipóteses. Na maioria das vezes, a hipótese da pesquisa tem como base a relação entre variáveis preditoras com as variáveis desfecho. E isso também pode definir que tipo de cálculo amostral será feito, assim como o próprio desenho de estudo. Vejam esse gráfico do final de janeiro de 2020. A pandemia pelo novo coronavírus ainda não tinha sido decretada pela OMS, aconteceu apenas em março. O mercado financeiro construiu duas hipóteses para a economia mundial, uma delas otimista e outra pessimista. Vamos supor que naquele momento se assumisse que a hipótese otimista era verdadeira, de que a curva de disseminação da doença em pouco estaria descendente. Ao fazer essa escolha, podemos dizer que há dois erros, os mesmos que precisam ser considerados ao se planejar um estudo. Um deles é chamado de erro alfa, que é o de se rejeitar uma hipótese verdadeira. E menos o erro alfa, menos alfa, é chamado de confiança. O outro é o erro beta, é o de se rejeitar uma hipótese falsa. E menos o erro beta é chamado de poder. Muitas vezes, o erro está na rejeição da hipótese verdadeira. O erro admissível nesse caso é geralmente 5%, o que nos dá 95% de confiança. Outras vezes, o erro está na própria hipótese. Neste caso, estamos falando do poder do teste, geralmente ajustado para pelo menos 80%, ou seja, erro beta de 20%. De posse de uma pergunta de pesquisa das margens de erro aceitáveis, buscamos uma referência para o verdadeiro parâmetro populacional na literatura científica já publicada no tema da pesquisa. Com esses elementos, nós podemos então calcular a amostra através de uma fórmula. Esta fórmula é como se o centro da medida que se espera encontrar estivesse no centro da distribuição de frequência e a confiança, ou Z, será então estimada por sua variabilidade medidas em desvios padrão populacional, ou Z. Lembra aqui que o intervalo entre o valor central da distribuição e mais ou menos 2Z corresponde a 95% de confiança ou erro alfa de 5%. Essa é uma das inúmeras fórmulas para cálculo amostral, talvez a mais elementar delas. Veja aqui como exemplo que estamos querendo saber qual seria o tamanho de amostra para encontrar uma determinada proporção de interesse. Neste caso, o interesse é saber a proporção de crianças com cartão de vacina em atraso em uma cidade. Vejam como calcular essa amostra utilizando a fórmula. O médico quer saber quantas fichas de vacinação ele deve escolher entre as 20 mil guardadas no arquivo da cidade, cadastradas pelas unidades básicas de saúde, para investigar então a proporção de fichas com cadernetas de vacina em atraso. O pesquisador, de antemão, precisa assumir dois erros. Neste caso, ele aceita correr o erro de 3% na estimativa da proporção e
quero uma confiança de 95%. Se você ficou ainda em dúvida sobre o que é Z, reveja a aula sobre distribuição de frequência. Utilizando-se, então, um valor de estudo prévio nessa mesma comunidade, já feito em anos anteriores, que mostra que 9% das vacinas buscadas nas fichas estão em atraso, o cálculo amostral, então, colocando cada uma desses elementos na fórmula, é de 350 fichas ou 350 crianças. Na ausência de um referencial, se esse estudo com dados anteriores não existisse ou não fosse conhecido, um valor de 0,5 para a proporção esperada é tomado como padrão e, neste caso, 1.067 fichas deveriam ser revistas. Quanto à amostragem, a melhor maneira de se selecionar a amostra no universo de 20 mil fichas seria por sorteio. Vocês não concordam? Agora, vamos finalizar com o conceito de intervalo de confiança. O conceito de intervalo de confiança, ou IC, é considerado um dos mais importantes na interpretação dos textos científicos na área da saúde. Ainda que um médico não precise calculá-lo com frequência, é necessário que ele saiba o seu significado, pois ele traz impacto nas decisões clínicas tomadas com base em ciência. Mas por que precisamos de um intervalo de confiança? Ele nos apresenta um intervalo de valores onde se encontra o verdadeiro parâmetro populacional, nos dando uma ideia da incerteza do resultado do estudo feito em uma amostra. Como já vimos, a maioria dos resultados científicos foram calculados em dados de amostras, mas se aplicam às pessoas que não fizeram parte do estudo, e sim à população de onde elas vieram. Assim, esse intervalo que acompanha o resultado se associa a um nível de confiança mensurável, que pode ser 90%, 95%, 97%, 99%. Por padrão, geralmente utilizamos 95%. Vamos supor que um estudo realizado em 398 pacientes admitidos em uma UTI de unidade coronariana tenha mostrado que o tempo médio de internação de um paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio foi de 15 dias. Será que é isso mesmo na prática? O estudo foi feito em uma amostra, então eu preciso aceitar que ele tem um erro esperado em torno do valor central, para mais e para menos. Esse mesmo estudo afirma que o intervalo de confiança de 95% foi de 7 a 23 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há 95% de confiança em se afirmar que o verdadeiro valor populacional encontra-se entre 5 e 23 dias. Então, eu terei que conviver com esta incerteza e tomar minhas decisões com base nesses achados. Como vimos, o cálculo do intervalo de confiança acompanha a estatística dos resultados de estudo realizado em amostras, que são de vários tipos. Para cada variável e tipo de parâmetro, há um cálculo. Ele pode ser calculado para uma proporção, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, para um valor de risco ou chance em ensaios clínicos ou meta-análise, em torno de uma média. Mas, de maneira geral, eles significam a mesma coisa. Ele mede o tamanho da incerteza do estudo, baseado em amostra, para se estimar o verdadeiro valor da população. Gostaríamos que esse intervalo fosse sempre o menor possível, assim os achados de um estudo estariam muito próximos do verdadeiro valor que nos interessa. Além disso, muita incerteza traz pouca utilidade clínica, às vezes nenhuma utilidade. Pouca incerteza associa-se a muita utilidade para se aplicar os resultados do estudo no mundo real. Outra questão para a prática é que o tamanho da incerteza medido pelo intervalo de confiança e o tamanho da amostra são inversamente proporcionais. Vejam a fórmula do cálculo de intervalo de confiança, que é uma inversão do cálculo da fórmula de estimativa da amostra para uma proporção. IC é o intervalo de confiança, N é o tamanho da amostra e eles estão em posições opostas. E isso importa bastante, pois amostras maiores
podem reduzir a incerteza. Veja isso mostrado no gráfico aqui à direita. Esse gráfico à direita, ele traz o resultado de 7 estudos científicos que mostram quantos pacientes portadores de fibrilação atrial usaram ou usam, fazem uso de anticoagulante oral em Portugal. Neste caso, o P, que é o mesmo P da fórmula, e apresentado aqui, a prevalência, é a proporção de usuários de anticoagulante oral entre os pacientes com fibrilação atrial. Cada linha traz a proporção do resultado observado em um dos 7 estudos. Eles são parecidos e, por isso, estão em um mesmo gráfico chamado de forest plot em uma meta-análise. Nesse momento, isso não importa, vamos apenas nos importar com a representação gráfica do intervalo de confiança que se faz através dessa barra. Neste caso, o intervalo de confiança foi de 95%. Quanto maior a barra, maior o intervalo de confiança e maior a incerteza. Quanto menor a barra, menor o intervalo de confiança e menor a incerteza sobre o valor central. O estudo de Sa, feito em 2012, é o que possui a menor amostra e o que teve o maior intervalo de confiança. A análise como um todo mostra que a soma das evidências dos estudos individuais com essa técnica chamada meta-análise aponta que 0,4 ou 40% dos indivíduos portadores de fibrilação atrial usam anticoagulante oral em Portugal, com uma margem de incerteza menor do que a dos estudos em separado.